Olá, meu nome é Eduardo, sou médico com especialização em ortopedia e traumatologia. Antes de irmos para a aula, eu vou mostrar aqui, que eu acabei esquecendo de mostrar na segunda aula. Quem já reconhece o que é isso, é porque já foi impresso através das células de reconhecimento no subconsciente. Então, você já tem ali uma imagem. E, ao mostrar isso, evidentemente, essa imagem vem para você e você sabe o que é isso. Quem não viu a segunda aula, quem não assistiu, não sabe o que é isso. Ou já se viu, aí já tem a célula de reconhecimento e sim, já sabe dizer o que é isso. Aqui é um rollerball, então quem não tem ainda a célula de reconhecimento, está acontecendo agora. Isso é um rollerball, tem uma roldana aqui, ela roda, tá certo? E ao pegar na mão, você fazendo esse pequeno movimento, ela vai adquirindo uma velocidade tamanha que fica até difícil de segurar. Isso aqui é usado para fortalecimento dos músculos da mão, do antebraço, né? Como uma reabilitação. Tá certo? Então, tá aqui, tá mostrado, ok? Então, vamos para a aula de hoje. Pronto, voltamos. Deixa eu melhorar aqui, para uma visualização melhor. É isso. Então, impacto.med, conhecimento para o bem-estar, opinião. Primeiro, volto aos meus agradecimentos aos ilustres personagens, porque são eles que estão me dando o conhecimento daquilo que eu estou apresentando para vocês. O professor Napoleão Hill, o professor Earl Nightingale, professor Bob Proctor, professor Marcos Trombetta, Dr. Joseph Murphy, Dr. Lai Ribeiro, Dr. Uronal Zancan, Dr. Peter Liu e o Dr. Gea Yu. Aprender com eles não é em vão, siga-os no YouTube. E quero aqui também deixar os meus agradecimentos aos tradutores, entre eles o Tiago Borges, o Hermano, o Fernando Souza, o Baruch Magno, Fabrício Venâncio e o Mensageiro. Ok? Bom, hoje na aula 3 eu vou falar o que já falei, porque, como eu disse, a repetição é importante, e também o que eu não falei. Se vocês puderem me ajudar, por favor, compartilhe isso. Bom, vou começar aqui de um modo diferente. Eu respeito todas as pessoas e crenças, mas eu não consigo, o Eduardo aqui não consegue desvincular o ser humano de Deus. Então, eu preciso falar um pouco disso. Eu creio que, no princípio, tudo era perfeito, porque eles se alimentavam da árvore da vida. Por isso, eu posso falar que o nosso DNA tem gene do bem. Então, nós temos aqui o ser humano, onde nós temos aqui a mente, o consciente, o subconsciente, o corpo e o cérebro. Eu diferencio aqui, colocando o cérebro aqui, porque essa figura aqui, ó, ela foi idealizada pelo
Dr. Truman Flick, há mais de meio século. E isso aqui é o consciente. Esse aqui é o subconsciente, faz parte da mente. Então, isso aqui é a mente. Aqui é o corpo, tá certo? E aqui está o DNA, ok? Pois bem, esse DNA, ele tem o nome de Deus. Numa próxima aula, eu preciso dessa aula para explicar para você onde está o nome de Deus aqui no nosso DNA, ok? Mas será numa aula futura. Bom, eu leio a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, meu conceito. A Bíblia, ela contém segredos para a sua vida e vida em abundância. E é em qualquer área, quer seja saúde, quer seja área sentimental, área financeira, tá certo? Então, a Bíblia contém inúmeros segredos que Deus nos deixou, tá certo? Mas para conhecê-los, nós temos que se apoderar da Bíblia e passar a ler. Muitos dizem, mas eu não entendo. Nessa hora que vem esse pensamento, não entendo, tenha certeza que ele está vindo do seu subconsciente, uma das suas verdades, que nós chamamos paradigmas. Eu não consigo isso, eu não faço isso. Evite palavras de negação, porque certamente, se você aceitá-las, vão estar impressas aqui no subconsciente. E eles passarão a lutar contra os seus pensamentos bons. Então, peça a Deus que te dê entendimento para compreender o que Ele quer falar com você, tá certo? Para cada um, a Bíblia fala de um modo, tá? Então, peça a Deus entendimento, que tenha certeza que Ele vai te dar entendimento. Como eu disse, o subconsciente, ele comanda tudo, tudo. Todas as nossas funções, ele comanda, ok? Quando você está dormindo, seu batimento cardíaco, sua respiração, ele está comandando tudo. E uma coisa muito importante nós somos gente com gentes dentro da gente. Como assim? Ora, seus antepassados, tá certo? Seus antepassados, evidentemente, estão aqui, no seu DNA, ok? Então, por isso que eu digo que você não é um indivíduo, são vários indivíduos em você. Nós somos gente com gente dentro da gente. Mas está escrito na Bíblia: comeram do fruto da árvore do bem e do mal. E eu disse aqui, que estrago no nosso DNA. Por isso, eu posso falar também que o nosso DNA tem hoje gene do mal e gene do bem. E isso também ficará para uma próxima aula, tá certo? Que é muito, muito extenso. Vamos lá. 95% do que eu falo aqui vem dos meus estudos daqueles ilustres personagens. 5% é o que nós chamamos de insight, né? Que na hora que você está estudando, você... E esse aqui não é bem assim um insight, mas eu idealizei algo aqui para tentar explicar o que eu li. Você pode saber quantas sementes tem dentro de uma maçã? Abrindo-a, não é? E em cada semente há um poder de germinação imenso, não é? Então, nós temos aqui uma maçã. Se você quer saber quantas sementes tem lá dentro, basta cortá-la e você
ver quantas sementes tem, tá certo? Pois bem, assim é o nosso subconsciente. Há um poder imenso nele. É nele que estão os seus paradigmas e as suas verdades. Mas ali também está um poder imenso, uma semente áurea, que é a palavra de Deus. Tudo que está no seu subconsciente foi programado, tanto do ponto genético, como familiar e como ambiental. Mas o poder da oração atinge esta semente e ela germina e ela te fortifica na fé e te conduz à plenitude do amor de Deus. Daí, Lucas ter dito que tudo que pedis, dar-se-vos-á. Ok? Então, isso daqui, olha, Lucas era um médico também. Então, o apóstolo Lucas deixou colocado ali, diante de todo o seu estudo que fez, tudo que pedis, dar-se-vos-á. Você pode saber quantas maçãs tem dentro de uma semente? E a resposta é sim. Se eu plantá-lo em solo fértil, ela vai germinar e vai dar muitos frutos, não é? Então, a semente é a palavra de Deus e o solo fértil é a sua aceitação, tá certo? Porque tudo que vem de Deus é bom. E se você aceita, isso torna sua verdade. O subconsciente, então, transmite para todo o seu corpo, e esta ação tem como resultado o que está escrito em Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão, autodomínio. E em Lucas 11:10 está escrito: todo o que pede, recebe. Guardem isso. Todo o que pede, recebe. Vou dar aqui um exemplo, mas veja bem, esse exemplo não é para você deixar o tratamento que o seu médico instituiu, não é isso, tá certo? Mas você pode usar desse artifício e vai chegar um certo momento que o próprio médico que está te cuidando, ele mesmo vai te dar alta. Então, eu peguei aqui, ó, um paradigma. Esse paradigma é a obesidade. A obesidade, tudo bem, ela tem cunho genético, familiar, ambiental, tá certo? Mas veja bem que coisa interessante que o seu subconsciente pode fazer por você. Olha aqui. Aqui está um espelho, ok? E nesse espelho, de preferência o espelho do banheiro, do seu toalete, você coloca aqui, ó, uma foto sua de quando você era magra. Ah, mas eu sempre fui um pouquinho gordinha. Não tem problema. O teu subconsciente, ele não tem poder de saber o que é real e o que é imaginário. Você pode pegar uma foto de alguém da família que seja magro, ou foi magro, ou está magro, e colocar nesse local, mas você tem que substituir o rosto pelo seu rosto, ok? E você vai fazer o quê? Você vai, todo dia de manhã, quando acordar, a primeira coisa que você vai fazer é, por 15 segundos, ficar olhando para essa foto. Sabe o que vai acontecer? No seu subconsciente, lá está gravado uma imagem que é essa aqui.
porque você, ao estar olhando para ela, as células de reconhecimento vão ser ativadas, tá? E na medida que você toda manhã levantar e olhar para essa foto, o seu subconsciente vai começar a dar força a essa imagem e não a sua imagem real que está aqui. Isso vai conduzir para o corpo sinais que irão estabelecer um equilíbrio metabólico, ok? Então, veja, isso é um processo, tá? Esse é um processo, mas que isso acontece, tá certo? Lembrando de novo, não é para você deixar o tratamento do seu médico, tá? Só ele pode dar alta para você. Mas faça isso e eu creio que você vai ter como resultado aquilo que você deseja, tá certo? Então, o desejo seu é uma força muito grande para que isso aconteça. Tudo o que pedis, dar-se-vos-á. Todo o que pede, recebe. Ok? Bom, vamos dar uma volta ao que venho estabelecendo nas duas últimas aulas. Então, eu disse que, do 0 aos 7 anos de idade, a criança não tem ainda o seu consciente. A criança, então, ainda não adquiriu o seu intelecto e nem pensamentos. Então, tudo que ela recebe, através da audição, da visão, do tato, do paladar, do olfato, fica estabelecido a programação aqui no seu subconsciente. E através do subconsciente, tá certo? Acaba marcando os seus hábitos e comportamentos. Claro que o subconsciente, como eu disse, ela aceita tudo, tá? Claro que o subconsciente, ele tem uma parte genética, tem uma parte familiar, tem uma parte ambiental, mas do 0 aos 7 anos de idade, ele aceita tudo, tá? Ele não tem poder de rejeitar algo, tá? Então, eu digo que essas imagens não conscientes, se impactadas emocionalmente, ela pode se tornar, vir à superfície essas lembranças, né? Às vezes você esqueceu, mas alguma situação e, pum, de repente você lembra. Mas isso normalmente é através de cenas, fatos que impactam emocionalmente você, tá certo? Bom, temos aqui então, como eu falei, a mente, o consciente, o subconsciente. Aqui, essa linha traçada aqui é o consciente analítico, tá certo? Temos o corpo, o cérebro, claro, a mente, né? Tá no nosso cérebro. Isso aqui, então, seria a mente já de um adulto, tá certo? Onde agora ele já desenvolve o seu intelecto, ele já desenvolve os seus pensamentos, tá certo? E, evidentemente, que agora ele passa a ter uma condição de aceitar ou rejeitar toda ideia que chega ao consciente ou todo pensamento que chega ao consciente, tá? Você pode ter boas ideias, bons pensamentos, más ideias, maus pensamentos, e se você deixá-lo entrar, ele entra,
tá certo? Porque o consciente, ele, né, não tem o poder de rejeitar. O consciente tem, o subconsciente não. Então, isso ocorre a partir dos 7 anos em diante. Normalmente, quando a criança começa a perguntar os porquês, tá certo? O consciente, então, ele tem poder de aceitar ou rejeitar uma ideia, tá certo? E eu digo que o pensamento aqui, então, ela acabam tendo imagens conscientes. Você pode, às vezes, até esquecer, mas ao ler algo, não é tão assim, não precisa desse impacto, né, para você trazer à superfície algo que você queira lembrar. Bom, aqui é uma ideia, então, quando adentra o subconsciente, você tem o poder de rejeitar através do seu intelecto, e evidentemente do seu consciente, através da comparação. Como eu disse aqui, tem paradigmas, que são ideias fixadas, principalmente do 0 aos 7 anos de idade. E isso torna a sua verdade, tá certo? Que vai fazer com que você adquira o seu comportamento, tá? E isso aqui é feito através da comparação, né? A comparação bom, essa ideia é boa para mim, vai me levar a um resultado, a um comportamento bom? Então eu vou aceitar. Agora, essa ideia aqui não é boa para mim? Não, não é boa. Então eu vou rejeitar. Parece tão simples assim, né? Mas não é não, porque o subconsciente, ele luta muito contra isso, tá certo? Nós vamos ver, acredito que no próximo slide. Então, há uma comparação aqui, tá certo? Pois bem, quando você, então, aceita ou rejeita algo baseado nos paradigmas ou naquilo que é a sua verdade, tá? Você acaba selando todas as células do seu corpo, tá? E eu chamei isso de selo químico, são através de substâncias, né? Normalmente hormônios, e enzimas, proteínas, né? E isso aqui acaba determinando, né, um comportamento que leva a dizer quem eu sou, tá certo? Esse comportamento, ele nada mais ele se apresenta, né, através de uma determinada condição ou situação, tá? Pois bem, a doença aqui, ela tem como uma definição, a definição que eu escolhi, é uma alteração do estado de espírito ou do ânimo de um ser, tá? Ânima, alma, né? E, evidentemente, essa alteração que ocorre acaba tornando você um doente, né? Que é aquele que sofre da doença, de uma determinada doença, não é? Eu tenho uma doença, evidentemente, não estou colocando, pode ser doença X, Y, Z, uma vez estabelecido isso aqui como paradigma no seu subconsciente, torna-se uma rota programada, né? E, evidentemente, repetindo, tem um cunho genético, familiar, ambiental, né? Então,
uma vez selado, uma célula, com o paradigma doença, evidentemente que ela acaba trazendo como resultado um mal-estar, né? Aí a pessoa pode se considerar doente, tá certo? Pois bem, aqui é o slide que eu vou comentar, que é um processo e não é tão simples assim, né? Lembrar que existe a lei da polaridade, né? Onde existe, de um lado, negativo a ignorância, quer dizer, não ter conhecimento de causa, e evidentemente depende 100% de você tomar a decisão de ter o conhecimento, tá certo? Então, aqui nós temos o paradigma no subconsciente, doença, tem uma rota programada, né? Eu sou doente. Por quê? Porque isso aqui é a sua autoimagem, né? Eu sou doente. E você quer manter, eu sou doente, tá certo? Tanto é que nós temos aqui o que é chamado de termostato mental, onde você vai ao médico, um médico chega a uma hipótese diagnóstica, medica você, você melhora, tá certo? Se sente bem, depois volta. Volta para onde? Para a rota programada. Aí, de novo, né? Você vai, trata, melhora, volta para cá. E assim por diante, tá certo? Sempre tentando trazer para a sua rota, rota programada, eu sou doente, tá? Mas nós temos como fazer essa mudança de paradigma e estabelecer saúde plena, tá certo? Em vez de você se considerar, eu sou doente, você tem que mudar, você tem que virar esse disco, você tem que passar sempre que vier isso daqui, você tem que rejeitar isso e passar a dizer, eu sou saúde, tá certo? Eu sou saúde, tá bom? Então, há que combater isso daqui. Bom, para isso, evidentemente, você requer a mudança de pensamento, quer dizer, buscar uma ideia fixa e repetição, eu sou saúde, mudança de hábito, né, que é a maneira permanente ou frequente de comportar-se, eu sou doente, não, eu sou saúde. Mudança de comportamento, né, que é um procedimento de alguém face a estímulos sociais ou sentimento ou necessidades, evidentemente que esse comportamento e esse hábito, eles andam junto, né? A mudança alimentar é também importante, que vamos ter aulas estabelecendo algumas ideias quanto a isso, a atividade física e um sono reparador, que é importante, de 8 horas, tá certo? Ah, mas eu não posso, eu consigo só dormir 2 horas, 3 horas, eu trabalho à noite, horas. Pedir e dar-se-vos-á. Então, comece a mudar o seu pensamento. Por quê? A curto prazo ou a longo prazo, o seu subconsciente, ele vai estar trabalhando para isso. De repente, aponta aí estabelece um novo emprego que você vai trabalhar de dia e poder dormir à noite, correto? Pois bem, como legenda, isso aqui, né, é um pensamento, tá certo? Então, veja, existem pensamentos, guardem isso apenas, vagam pelo espaço quântico, tá? Guardem isso, tá? Então, quando você começa a ter o que a gente chama hoje de insight, né? Então, você acaba criando uma ideia, tá certo? Então, essa ideia, não posso dizer que seja, vamos dizer, original. Alguém já pensou nela, né? Alguém já pensou e deixou aqui no espaço quântico a sua energia aqui, a sua vibração,
a sua frequência aqui, que você acabou captando, né? E acaba tendo uma ideia. Bom, se essa ideia é ruim, evidentemente, você tem que rejeitar, né? Fazendo o quê? Fazendo mudança de paradigma para trazer um resultado bom. E se a ideia é boa, e aqui está um exemplo dela, alguém observou, né, que saía vapor, né, de uma chaleira com água fervente, tá certo? Aí ele teve uma ideia. Essa ideia aqui, evidentemente, acabou trazendo a construção, o fato da máquina a vapor, tá certo? E o primeiro dele, quando eu digo primeiro, não foi o primeiro, lembre daqui, ó, tá? Alguém pensou isso, tal, mas esse Thomas Newcomen, ele acabou aprimorando, né, esses pensamentos de outros que vieram antes, né, e tendo a ideia de torná-la mais acessível ao uso do homem, né? Tá certo? Da humanidade. É a máquina a vapor. E mas lá na frente, o James Watt, ele estabeleceu uma melhoria, né, nesse tipo de máquina, tá certo? Então, surgiu uma ideia observando uma chaleira, alguém viu e estabeleceu uma ideia, essa ideia chegou, depois de muitos anos, a Thomas Newcomen, e ele acabou, então, construindo a máquina a vapor. E mais à frente, o James Watt acabou estabelecendo primorações que foi muito importante para a humanidade, né? Para o uso do homem. Bom, a pergunta é, por que você sente, você pega o motor, por que você sente o motor frio, né? Quando você põe a mão no motor que não está ligado e você sente ele frio. Por quê? Porque a energia, como eu disse lá atrás, tudo é energia, a energia, o motor, ele acaba tirando energia aqui da sua mão, então por isso você sente que tem aquela sensação de frio. E ao contrário, quando o motor está ligado, você acaba tendo, na verdade, você acaba tirando energia aqui do motor, né? Por isso que você se queima, né? Tá certo? E o nosso corpo aqui, ele é frio ou quente? Ora, se o nosso corpo é todo vibração, evidentemente, ele é quente. Por quê? Porque ele exala energia, né? E veja bem aqui, olha, se você pudesse ver sobre o microscópio eletrônico e olhasse os cromossomos, você os veria numa vibração maluca, dia e noite, tá? Assim também é o nosso subconsciente, tá? Ele trabalha dia e noite. Então, o que eu quero falar com isso é que nós, por mais que nós possamos nos sentir que nada aqui está acontecendo, mas, na verdade, o subconsciente está comandando tudo e, e está exalando, botando para fora a energia, tá certo? E nós, aqui, olha, eu disse lá atrás que o Senhor Jesus Cristo disse sim, dentro daquela mulher que tinha aquele problema de fluxo há 12 anos, fluxo de sangue, que não se curava, e eu li há pouco em Marcos, o apóstolo Marcos, ele fala que ela gastou tudo que tinha com médicos, né? Então, quando ele fala de mim saiu energia, vocês encontram também, de mim saiu virtude, de mim saiu força, mas eu disse que eu prefiro energia, por quê? Porque nós somos vibrações, né? Agora, veja o que eu consegui aqui. Eu consegui aqui, você vê aqui, olha, de 0 a 1000, a morte é 0.
Não tem energia. Acabou a energia, tá? Agora, veja que interessante aqui em cima, 1000. Consciência de Deus, 1000. Tá certo? Então, daí você pode entender um pouco quando Jesus disse: de mim saiu energia. Ele sentiu que algo foi retirado dele. Lembra do motor quente aqui, ó? Lembra do motor quente? Por isso que eu coloquei esse daqui, para vocês entenderem que ele sentiu que algo foi tirado dele, e o que foi tirado dele foi energia. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que quanto mais você está numa vibração mais alta, você tem o poder de cura. Você é o que aconteceu com a mulher instantaneamente, ela imediatamente ela se sentiu-se curada, certo? Então, isso daqui ocorre, isso aqui é vibração, frequência, isso aqui ocorre no nosso corpo, tá certo? Agora, voltando um pouquinho aqui, ó, que eu disse na segunda aula, peguei a areia da praia como exemplo, né? Vamos supor que essas ondas que estão aqui sejam frequências, tá certo? Então, veja, uma pessoa doente, ela está numa frequência baixa, numa vibração baixa, tá certo? E para você chegar até a estabelecer o estado de saúde, você tem que mudar essa frequência. Se você persistir nessa frequência, você vai se manter doente. Agora, você tem que procurar uma frequência mais alta, tá certo? Para adquirir saúde. Tem meio, sim, através, como eu disse já, quem não assistiu às outras aulas, por favor, assista, através do estudo, do conhecimento, do entendimento, se chega à fé. Olha, o bem-estar e a saúde tem que passar pela fé, tá certo? E por isso que eu não consigo desligar nós, seres humanos, de um Deus único e poderoso e amoroso e que cuida da gente, tá certo? Tá bom? Por isso que eu coloquei aqui do lado oração e também a meditação, tá certo? Vou falar numa outra aula sobre isso. Aqui, olha, mostrar para vocês o que ficou conhecido como foto Killian. A doutora Valentina Killian e o doutor Semyon Killian, eles descobriram uma máquina onde eles conseguiam fixar, né, no filme, a energia que sai, né, a energia que sai do corpo das pessoas, tá certo? Dizendo que há uma vibração, há uma frequência, há uma energia, tá certo? E não é só, olha, não é só no corpo, não. Veja, nós somos basicamente, vamos dizer assim, formados de moléculas, elétrons, né? A física ensina isso, mas veja aqui também tem, olha, isso aqui é uma chave, né? Isso aqui é uma folha, tá certo? Então, a vibração dentro da gente, a vibração dentro dessas peças, dos elétrons e de moléculas, acabam, evidentemente, produzindo energia, e essa energia vamos dizer, colocada para fora, né? E essa máquina, né, idealizada por esses dois cientistas, acabou se tornando a foto Killian. E tem lugares que eles utilizam isso, tem até hospitais que utilizam isso, né, para dar até diagnósticos precoces, tá certo? De doenças, tá? Bom, desculpa. Consciente e subconsciente. As informações, pensamentos que chegam ao consciente, se aceitas, são guardadas em arquivos sob a forma de imagens, memória. Assim, quando pensamos em algo, o subconsciente libera a imagem e aí então recordamos, tá? Memória é o processo de codificação, armazenamento e recuperação de experiências e conhecimento. Então, repetindo, consciente e subconsciente, a relação entre eles. As informações, pensamentos, né?
tem um pensamento a todo segundo, né? Chegam ao consciente de uma pessoa adulta, evidente. Se aceitas, são guardadas em arquivos sob a forma de imagem, memória. Assim, quando pensamos em algo, o subconsciente libera a imagem e aí, então, recordamos. Tá certo? Exemplificando aqui, tome essa máquina fotográfica aqui como a sua consciência e tome esse filme como subconsciente. Veja, você comanda os seus pensamentos. Você pode comandar os seus pensamentos, tá? Então, por quê? Eu faço uma analogia aqui, né? Você pega uma máquina fotográfica, se você quiser fotografar determinada cena e guardá-lo no filme, você faz, né? E fica guardado no filme. Agora, se você não quiser, você não faz, tá certo? É mais ou menos assim, relação consciente e subconsciente, tá certo? Bom, uma pergunta aqui, né? Diante de uma doença incurável, pode haver cura? Diante de uma doença incurável, pode haver cura? E a resposta minha é sim. Quando você ativar o poder de Deus em você. É aquilo que eu falei na segunda aula do milagre, né? E isso é um aroma, um perfume benéfico do subconsciente. Deus nos criou perfeito, assim como ele é perfeito. O subconsciente, lá estão os paradigmas. O paradigma é a saúde, e a saúde está lá. Lembram-se da segunda aula? Então, através de todo aquele processo que eu falei agora anteriormente, e vocês podem retornar o vídeo e pegar melhor explicação, eu sou saúde, tá? Aqui entra a meditação e a oração. E aqui está Mateus 19, 26. Ao homem, isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, numa doença incurável, ao homem é impossível. Mas a Deus, lembre-se, tudo é possível. Mas há que mudar o paradigma, ok? Fluir pensamentos bons, né, que o subconsciente os recebe e passa a realizá-los no corpo, trazendo como resultado a cura, a saúde, tá? Esse é um ponto, mas existem o ponto da meditação. Lembra que eu falei? Vamos dizer assim, pessoas treinadas a ter uma frequência o mais alta possível, elas são, passível de que elas curem doenças incuráveis através da boa, né, energia, tá certo? Então, eu acho que é isso que eu tinha que falar por hoje. Muito conteúdo. Eu espero que na próxima aula eu possa trazer para vocês como realizar isso com um pouquinho mais de detalhe, isto é, como fazer essa mudança, né, de paradigma de doença para a saúde, tá certo? Então, muito obrigado por assistir e até lá. Bye, bye, pessoal, e muito obrigado.